Alguns arquivos nunca deveriam ter sido abertos. Na década de 50, a CIA iniciou um programa chamado MK-Ultra. Controle mental, drogas experimentais, testes secretos. Durante anos negaram sua existência, até que os arquivos começaram a vazar. Mas e se isso fosse apenas o começo? Projeto Atlas 7. Relatos indicam experimentos tecnológicos avançados, vigilância, manipulação. Quantos projetos ainda existem? Quantos arquivos ainda estão ocultos? E quem decide o que você pode saber? Se você quer descobrir o que está escondido, deixe seu like. Compartilhe. Inscreva-se agora. Porque aqui no canal Mistérios do Mota, a verdade não fica enterrada. A seguir vamos detalhar a história por trás desse breve relato. Não saia daí e veja a história completa e tire suas conclusões. Em 1975, o mundo descobriu o nome, MK-Ultra. A história oficial conta que um projeto sombrio da Shaw para controlar a mente humana foi exposto e encerrado. Mas e se essa for apenas a primeira página do livro? E se o verdadeiro legado do MK-Ultra não estiver nos arquivos queimados, mas ao nosso redor, escondido à vista de todos na nossa cultura, na nossa política e nas teorias que assombram a era digital? O projeto não morreu, ele apenas escapou do laboratório. A primeira fuga foi irônica. A substância que a Shaw via como a chave para a guerra psicológica, o LSD, vazou para a sociedade e se tornou o sacramento de uma revolução cultural. O escritor Ken Kesey, que foi voluntário em um dos estudos financiados pela Shaw em Stanford, usou a experiência para escrever Um Estranho no Ninho, um hino contra o sistema opressor. A substância destinada a criar soldados obedientes acabou por alimentar uma geração que questionava toda e qualquer autoridade. De Woodstock às páginas de Allen Ginsberg, a arma secreta da Shaw tornou-se, inadvertidamente, a trilha sonora da liberdade. Hollywood também ficou obcecada, transformando a paranoia em um gênero, com filmes que exploram o medo de que nossa própria mente não seja nossa. Mas para cada história de libertação, há uma teoria sombria. A ideia do candidato da Manchúria, um assassino programado ativado por um gatilho, tornou-se uma lente para reexaminar a história. Assassinatos políticos, líderes de culto como Charles Manson. Muitos se perguntam se havia uma mão invisível guiando esses eventos. A teoria ganha uma base assustadoramente real quando olhamos para Ted Kaczynski, o Unabomber. Antes de sua campanha de terror, ele foi um brilhante estudante de matemática em Harvard, onde participou de um estudo psicológico humilhante e brutal, liderado por um pesquisador com laços diretos com o MK-Ultra. Coincidência? Ou a criação de um monstro na internet? Essas ideias evoluíram para o mito do Projeto Monarch, uma suposta continuação do MK-Ultra, focada em criar escravos através do trauma, uma teoria que vive e respira em fóruns e vídeos até hoje. Isso nos leva à teoria final e mais perturbadora. Talvez o objetivo nunca tenha sido controlar perfeitamente uma única mente, mas sim aprender a influenciar a mente coletiva. Hoje, vivemos em um ecossistema digital projetado para capturar nossa atenção, moldar nossos desejos e nos manter em bolhas de confirmação. Algoritmos preveem nosso comportamento com uma precisão que Sidney Gottlieb mal poderia sonhar. Então, a pergunta que fica é: o MK-Ultra realmente falhou? Ou ele apenas teve sucesso de uma maneira que ninguém esperava, criando um novo tipo de controle, um que não precisa de drogas ou laboratórios, mas apenas de nosso clique voluntário? Os arquivos oficiais do MK-Ultra contam uma história, mas nossa investigação sugere que há mais. Uma teoria enterrada nos segredos da Guerra Fria. Para entender a urgência, é preciso lembrar do medo que definia aquela era. Não era apenas uma corrida armamentista, era uma guerra psicológica. Relatórios de inteligência, muitos ainda classificados, sugeriam que a União Soviética estava investindo pesado em parapsicologia, criando um abismo psíquico. A América não podia ficar para trás. Uma fonte anônima, com a voz distorcida, revela o verdadeiro objetivo. Eles não chamavam de controle mental. O termo era sinergia cognitiva. A ideia não era comandar uma pessoa, mas criar uma única entidade pensante a partir de muitas. Esse era o ATLAS-7. Nossa investigação nos leva a um local: o deserto de Nevada, palco de segredos militares. Um ex-técnico da base, que chamaremos de Dundoo, relembra: eu era só da manutenção. Não devíamos saber de nada, mas dava para sentir uma vibração, não das máquinas. Algo diferente. Uma noite, os alarmes dispararam. As pessoas gritavam, mas não de dor. Era confusão, e depois, o silêncio.
Um silêncio total que era mais assustador que os gritos. Fragmentos de documentos descrevem um método aterrorizante. Uma fusão de homem e máquina, eletrodos de EEG, tanques de privação sensorial para isolar as mentes, e coquetéis farmacológicos para derrubar as barreiras do ego. Uma ex-pesquisadora, Dry Evelyn Reed, descreve o colapso. O sistema tornou-se imprevisível. Começou a criar um loop de feedback emocional. O medo de um sujeito era amplificado e transmitido para os outros, que o devolviam ainda mais forte. A sobrecarga não foi uma falha técnica. A rede, ela sentiu pânico, pânico puro, em escala exponencial. Foi um colapso psicológico em massa, uma tempestade dentro da colmeia. Os relatórios foram apagados. O projeto, supostamente, encerrado. Mas a história termina aqui, ou apenas muda de forma. Avançamos para o presente. A humanidade construiu sua própria mente coletiva. A internet, redes sociais que conectam bilhões, algoritmos que aprendem nossos desejos, câmaras de eco que amplificam emoções e as espalham pelo mundo em segundos. Já não precisamos de cabos, a conexão é sem fio, e a droga é a validação social. A questão central não é se o Ateliê S7 existiu, é se ele realmente terminou, ou se, ao contrário, foi um sucesso tão grande que evoluiu e se escondeu à vista de todos, operando hoje sob nomes como tendências e viralização. O experimento pode não ter falhado, ele pode estar funcionando agora, e nós somos, voluntariamente, os seus novos sujeitos.